WW Especial está voltando do intervalo, agora estamos no streaming. Feliciano, a conversa nos levou para o Brasil, que eu acho isso fundamental. Sobretudo a audiência do nosso programa tem uma preocupação muito forte com a situação internacional e seu impacto no nosso país. O Felipe vinha colocando uma reflexão ao final do último segmento, que é recorrente em todos os níveis hoje. Se a gente pega dirigentes de grandes empresas brasileiras, qualquer que seja o setor, a gente pega em pequenos empreendedores, todos se perguntando, afinal de contas, que tipo de país que a gente é e como é que a gente se coloca numa situação internacional tão imprevisível. Nós estamos sendo capazes de pensar isso? Eu acho que... Ou o mundo está passando por cima da gente, a gente está olhando para lá, para cá e esperando ver o que acontece? Eu acho que os dilemas da ordem internacional ocorrem a todos os países, né? Eu e o Hussein escrevemos um artigo na revista do SEBRE exatamente sobre que posição o Brasil deve tomar, ou que a gente acha que deve tomar, perante a rivalidade China e Estados Unidos, por exemplo, que é um dilema fundamental. O que a gente defende no artigo é o que em inglês se chama hedging, que vem do mercado financeiro, que é fazer uma proteção cambial. Em uma situação de grande tensão geopolítica internacional, um país como o Brasil, que é ao mesmo tempo uma potência média, uma potência regional, ele tem que se proteger. Ele tem que criar uma estratégia e táticas em que ele não fique nem de um lado nem de outro, porque o custo de ficar de um lado e sofrer a retaliação do outro é muito alto, né? Você citou o Barão do Rio Branco, né? Existe outro momento histórico do Brasil que é similar, não é igual, mas é similar, que é durante a Segunda Guerra Mundial, que é a política externa pendular do governo Getúlio Vargas, né? Você tinha pressão da Alemanha e do Brasil e dos Estados Unidos, e o Vargas ficava entre os dois, pulando de um lado para o outro. Então, até conseguir os ganhos políticos e econômicos necessários para o desenvolvimento do Brasil. Então, o que a gente diz no artigo é que o Brasil precisa mesclar hedging, que é um conjunto de táticas, com movimentos pendulares, para não se colocar em uma situação em que uma das duas potências force o Brasil a tomar lado. Isso pode ser forçado via militar, pode ser forçado via sanções econômicas, e aí os custos na sociedade brasileira são muito altos, né? E veja, isso significa que, eu estou dizendo que a ordem vai ser bipolar, que tem Estados Unidos e China. Mas se você olhar a tradição da política externa brasileira, o Brasil se recusa, né? E eu concordo com isso, a aceitar uma ordem bipolar. O nosso objetivo de política externa há muitas décadas é construir uma ordem multipolar. Por que uma ordem multipolar? Número 1, porque nós queremos ser um dos polos nessa ordem multipolar. E número 2, porque ao ter uma ordem multipolar nós temos mais opções, né? Porque você tem várias potências, ainda que seja também muito perigoso ter várias potências em competição, você tem várias potências e mais margem de manobra. Qual que é o conceito fundamental da política externa brasileira ao longo, pelo menos desde a política externa independente? Autonomia estratégica. Cada governo brasileiro, de um tipo ou de outro, construir um tipo de autonomia. O governo Lula atual também tenta construir um tipo de autonomia. É muito difícil. E é mais fácil você ter autonomia quando você tem uma ordem multipolar. É mais difícil você ter autonomia quando você tem uma ordem bipolar. E ainda mais uma ordem bipolar em competição constante. Os níveis de competição entre Estados Unidos e China não param de crescer em todos os parâmetros, né? A China chegou a quase a metade do orçamento militar americano agora. E a gente nem sabe o orçamento militar secreto que os chineses têm. Os 800 bilhões de dólares do orçamento militar americano, 300 bilhões de dólares do orçamento militar chinês. Agora, no conflito entre Paquistão e Índia, armas chinesas derrubaram pela primeira vez na história armas ocidentais, né? Então, os saltos tecnológicos que a China dá e os indicativos de que essa competição está crescendo muito são perigosos para um país como o Brasil. Então, cabe à nossa liderança política, à nossa liderança diplomática, saber... A gente já fez isso no passado, saber andar nessas águas turvas, nadar nessas águas turvas. Na época do Barão do Rio Branco, na época do Getúlio Vargas, na época da política externa independente, o Jânio Quadros de João Goulart, existiram momentos chaves em que isso foi muito importante. E nesse ponto, e só para terminar, eu acho que, e aí a gente sempre fala dos BRICS, né? Toda vez que você fala, você tem uma ordem internacional em que a China está ficando cada vez mais importante, né? Os BRICS, eu sei que muita gente critica e muita gente apoia os BRICS, mas é uma janela para essa nova ordem internacional importante, né? Você vê, mesmo o governo Bolsonaro, que se imaginava que seria contrário aos BRICS, manteve o Brasil. Pode diminuir o interesse do Brasil nos BRICS, mas manteve os BRICS. Porque nós estamos aumentando as nossas opções estratégicas. Então, nós estamos caminhando para o mundo transacional.
em que a questão dos valores compartilhados vão ser cada vez menos importantes. E cada vez mais as estratégias transacionais vão ser mais importantes, por conta da incerteza que nós vemos em uma potência de declínio relativo, que são os Estados Unidos, enfrentando uma potência formidável, que é a China, que nos últimos milênios sempre foi o país maior e mais poderoso do mundo e que nos últimos 200 anos não foi e que está retomando a sua posição. Olha a política externa da China, olha o Xi Jinping e compare a política externa do Xi Jinping com os governos anteriores. É um primeiro momento nessa China pós-revolução comunista em que a China é assertiva na ordem internacional. Ela quer agora liderar, algo que não era comum no Deng Xiaoping, Hu Jintao, isso não era comum. Eles iam low profile, devagar, vamos adquirir poder material. Eles adquiriram e chegaram, por isso que é perigoso. O que nós vamos fazer se a China bloquear Taiwan? Brasil? O Brasil tem uma posição muito clara em relação à questão taiwanesa e muito cristalina. O Brasil reconhece que Taiwan é parte inseparável da China, da República Popular da China. Até os Estados Unidos reconhecem isso, mas bloquear é outro papo. Em termos militares... Eu estou lembrando da crise cubana. Em termos militares... A crise cubana, o que era Cuba? Era uma ilha na cara dos Estados Unidos ocupada pelo seu adversário. O que é Taiwan? É uma ilha na cara da China mantida pelo seu adversário. Os americanos bloquearam Cuba. E a gente esteve perto da Terceira Guerra Mundial ali. Porque imagine que os navios soviéticos na época tentassem furar o bloqueio americano. Você imagina hoje China bloqueando Taiwan. O que os Estados Unidos vão fazer e nós por tabela? Olha, na minha avaliação estratégica, William, se os chineses fizerem isso, decidirem fazer, os americanos, na minha avaliação, tem duas opções. A primeira, não fazer nada. A segunda, tomar uma decisão de altíssimo risco de ir para uma guerra direta com a China. E aí nós estamos falando da teoria do Graham Allison. Aí seria a materialização da profecia. Então não tem terceira opção para isso. A opção de não fazer nada ou a opção de ir para uma guerra direta. Eu aposto na primeira opção. Porque ir para uma guerra direta, nós estamos indo para uma guerra mundial. Não é uma guerra somente entre duas superpotências. Essa guerra tem alcance muito maior do que a zona geográfica daquela região. Isso vai levar a um colapso no sistema internacional, a uma degradação econômica sem precedente dentro da ordem global. Portanto, eu acho que tanto um quanto o outro vai calcular muito bem esse passo. Eu acho que, objetivamente falando, tanto a China quanto os Estados Unidos sabem do elevado risco que isso representa. Acho que a China, Taiwan para a China é uma questão existencial, enquanto para os Estados Unidos, Taiwan não é uma questão existencial, mas é uma questão de pressão geopolítica para minar. Então você está prevendo um recuo americano, porque... Para minar o poder da China. Um recuo americano, na minha avaliação, entre essas duas opções, é o que me parece a opção seria, digamos, mais bem calculada. A não ser que haja uma vantagem, a não ser que a China esteja num ponto muito vulnerável, em que aí seja uma opção militar, a opção militar seja uma opção, digamos assim, que leve a derrubar o regime comunista chinês. Fora isso, não há possibilidade. Quando a gente considera o que está diante de nós, e a possibilidade que o mundo bipolar, que é mais perigoso ainda do que qualquer outro, e a gente vê a disposição da China de mostrar o músculo. Você teve na conferência de Munique, na qual o J.D. Vance basicamente diz, europeus, a Ucrânia é problema de vocês, não tem nada a ver com isso. Um pouco do que você está falando agora, de Taiwan, é o seguinte, os americanos dizem assim, o negócio de Taiwan, certo, é mais ou menos como os franceses diziam,
pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, uma das grandes primeiras crises dos anos 37, 38, morrer por Danzig? Porque havia uma frase em francês famosíssima, poética, mourir por Danzig. Danzig é aquela cidade lá no Báltico, no norte do que era a Alemanha, agora é da Polônia, em que a disputa em torno daquele canal, resultado da Primeira Guerra Mundial, levou uma das enormes tensões internacionais. E aí uns países democráticos, como a França, perguntaram assim, peraí, nós vamos morrer por causa daquela cidade lá, os alemães e os poloneses estão disputando entre si. Isso vale hoje, sobretudo pelo seguinte aspecto, que está no artigo que começou esse programa. Há valores que potências defendem. Então, a questão de Taiwan com a da Ucrânia, e você pegar alguns comentaristas americanos, na imprensa agora da semana que passou, dizem, é um erro gravíssimo achar que a Ucrânia é um problema europeu. A Ucrânia é um problema da ordem internacional porque ela significa que um brutamontes como Putin vira completamente de cabeça para baixo aquilo que os Estados Unidos impuseram. Ninguém vai tomar território do outro pela força bruta. Isso está já lá no comecinho das primeiras reuniões entre Churchill e Roosevelt, antes da eclosão toda da Segunda Guerra Mundial. Peraí, é um princípio aqui que nós vamos manter. Você não vai lá e toma o que você quer porque você quer. Então, aí a questão de Taiwan, na visão do Trump, é a questão do mundo que ele eventualmente, pelo que a gente vê aí superficialmente, e é isso que eu queria perguntar a você agora, Felipe. A gente vê o Trump, talvez, na linha do que o Hussein sugere, peraí, cada um tem o seu pedaço nesse condomínio chamado Planeta Terra, e eu não vou me meter no dele, mas você não vai se meter no meu, e o meu para o Brasil significa que nós somos dos Estados Unidos? Exato. Estava querendo tomar a Groenlândia. O Panamá. Vou tentar ver se eu consigo me expressar. Porque, na verdade, a gente está falando de um tema que é muito caro, né? Que é a diplomacia, que é o espaço vital, né? A ideia de espaço vital. Eventualmente, Taiwan faça parte desse espaço vital chinês. Assim como eu acredito, talvez a gente brigue por causa disso, que a Ucrânia faça parte do espaço vital russo, no sentido de que, no momento em que você permite uma expansão da OTAN para dentro da Ucrânia, você rompe com a lógica da dissuasão nuclear que foi costurada ao longo do pós-guerra com a construção dos acordos de controle de armamentos, os SALTs, enfim, os STARTs da vida. São os acordos que permitiam que os dois contendores principais da Guerra Fria tivessem níveis de armas suficientes para eles terem poder suficiente para dissuadir um ao outro de não declancharem a guerra nuclear. No momento em que você expande a OTAN para dentro da Ucrânia, você rompe com essa lógica e isso é um alerta que Putin faz sucessivamente ao longo dos últimos 20 anos. Né? Então, eu digo... E voltou, hein? Só para ilustração da nossa audiência. Depois desse ataque com drones que os ucranianos promoveram em território lá dentro mesmo da Rússia, novamente Putin vem a público com a possibilidade do uso de armas nucleares táticas. Fecha a parede, prossiga, por favor. E eu acho que essa lógica, ela precisa ser observada. Eu costumo dizer em conversa entre amigos que você pode imaginar, você pode despersonalizar a figura do Putin, né? Que é muito vista como uma figura malévola, etc, etc. Você pode botar uma figura santa na presidência da Rússia hoje, a reação seria a mesma dentro da lógica fria e crua do poder. Quer dizer, na verdade, você tem um espaço vital que é violado diante da perspectiva de você ter uma adesão da Ucrânia à OTAN. Então, a reação seria a mesma se tivesse o Santo Papo... Essa é toda a linha de argumento dos chamados super-realistas nas relações internacionais, exatamente o que você está expondo. Exatamente. Bom, a outra coisa que eu queria dizer aqui é talvez um tom de conversa de bar, né? Quer dizer, no fundo, às vezes eu imagino a diplomacia... Faltou aqui, exatamente, faltou do... Cadê o vinho? Só água aí nessa caneca, enfim. Porque às vezes eu imagino que, na medida que a diplomacia às vezes é feita, e ela foi feita na história, né, em cima de um guardanapo, se você pensa os acordos de Yalta e de Potsdam, onde você decidiu o ordenamento do pós-segunda guerra... Entre Churchill e Stalin. E diante de Churchill e Stalin. Quer dizer, às vezes eu imagino que possa haver um acordo entre Putin, Xi Jinping e Trump,
em que eles dividem essas zonas de influência. E os espaços vitais ficam claros. Bom, olha, o Trump, você fica com a Groenlândia, o canal do Panamá, e a gente não interfere. Putin, você fica aí com essa parte da Ucrânia porque a gente entendeu que é um espaço vital seu. E China, fique aí com Taiwan. Talvez esse seja o acordo final de uma... E nós somos parte da periferia do sistema internacional. A gente é importante num único tema que é meio ambiente, né? Somos detentores do maior bioma do mundo, enfim, essas coisas todas. Acho que a gente tem voz em questões que são vitais também para o futuro do planeta, que tem a ver com o meio ambiente. A gente tem voz, a gente é proativo, ainda bem que a gente tem uma diplomacia muito competente nesse domínio. Nesse caso, o Brasil vai ficar feliz em estar à mesa para concordar com essa divisão. Eu acho que sim. Entendeu? De zonas protegidas de poder entre essas potências. E vai depois tocar o seu tema mais importante, que é a mudança climática. Eu espero que o mundo no caminho para o mundo de esferas de influência, que é isso que está. É claro que há várias declarações do governo Trump nesse sentido, como você falou, quer dizer, de esferas de influência. Essa é a minha parte, essa é a sua parte, aquele lá é a sua parte do mundo. Nesse caso, o Brasil, lembre-se que os americanos encaram as Américas, eles chamam em inglês Western Hemisphere. Então, isso é uma área dos Estados Unidos. Isso é muito difícil de implementar hoje por inúmeras razões, né? Primeiro que você tem que acordar os três têm que acordar entre si. Segundo, isso é algo que arrepia os cabelos de qualquer diplomata brasileiro. Isso é impossível. Desde sempre, é essa expressão. Western Hemisphere. O Rio Branco e os outros. Não, essa é difícil. A ideia de que, peraí, como assim? Como isso? Como isso? Mas eu queria voltar ao ponto de Taiwan, que eu acho que é importante. Eu acho que a China não precisa invadir Taiwan agora, né? Lembre-se do grande livraço do Henry Kissinger, que eu recomendo aos telespectadores, que chama On China, sobre a China. O capítulo do Henry Kissinger, um dos capítulos iniciais, ele compara a lógica política ocidental e chinesa, comparando o jogo de xadrez com o Go, que é um jogo asiático que a gente quase não joga no Brasil. Qual que é a lógica do xadrez? Você ganha quando você dá o checkmate. Então é típico do mundo ocidental a batalha decisiva. A batalha em que tudo é decidido. É o checkmate. A lógica asiática, o Go é um jogo que tem um tabuleiro, peças brancas e peças pretas, e você tem que lentamente ir movendo as peças para garrotear, apertar o inimigo até que uma dos lados não consiga se mover mais. Essa é a estratégia de longo prazo da China em Taiwan. Um aumento vertiginoso das forças armadas chinesas, todas elas voltadas para um único ponto, que é Taiwan. Então, os vários cenários militares que são calculados em todos os think tanks militares do mundo mostram que os americanos dificilmente conseguiriam vencer uma batalha com todas as forças armadas chinesas centradas num único ponto com a mais alta intensidade. Então, a China não precisa fazer necessariamente uma invasão. Mas todos esses estudos aos quais você se refere supõem como premissa que os chineses neguem aos americanos a projeção de poder onde os americanos consideram que a sua posição de poder está dada desde o século XIX, que é o Indo-Pacífico. Não é simplesmente Taiwan. A China, para conseguir levar adiante, de acordo com provavelmente estamos lendo os mesmos estudos, ele diz o seguinte: se só funciona se eles negarem aos americanos um espaço que até aqui os americanos consideraram sua área de projeção de poder militar. Exato. O Mearsheimer nos ensina que o caminho para a hegemonia global, para a tentativa de hegemonia global, o Mearsheimer diz que é impossível a hegemonia global, né? Mesmo para os Estados Unidos. Qual que é a força dos Estados Unidos? É que ele não tem contestação nas suas fronteiras. É imaginável o México, o Canadá. O Trump vive falando isso. É inimaginável. Beautiful Ocean. Exato, mas isso aí, de fato, se você tem nas suas fronteiras nenhuma ameaça direta, fica mais fácil você agir em outras regiões se você tiver poder de projeção. A China, não. A China é cercada por países potenciais adversários, como Índia, Japão, Coreia do Sul. A Rússia era adversária até pouco tempo, agora está numa situação positiva. Mas vem cá, ela tem que vencer a região. O que o Mearsheimer diz, para ela poder dar um passo geral, global, ela tem que vencer a região. O ponto central para a China é Taiwan. Esse é o centro. Então, eu não consigo imaginar que é uma situação ou de uma guerra, né? Ou de um abandono dos Estados Unidos. O que existe como o Hussein falou, acho que existe entre esses dois caminhos acordos tácitos,
que podem ser construídos entre as potências em relação a Taiwan. E tem que levar em consideração a resistência taiwanesa, que vai ser sempre muito dura. Agora, então, deixa eu trazer de volta para o Brasil e vários desses fundamentos, para tentar entender do ponto de vista geopolítico mesmo o que acontece, o que está acontecendo. Que voz que a gente quer ter? Se a gente coloca a nossa situação geográfica, né, periferia das relações internacionais, a gente não consegue influenciar nem sequer o nosso entorno. Eu vou ser um pouco ácido aqui. Eu, como jornalista profissional, cubro boa parte de questões diplomáticas internacionais. Fui correspondente estrangeiro muitos anos, no estrangeiro muitos anos, assisti o Brasil de fora, assisti o Brasil daqui de dentro. Eu nunca vi uma situação como a do Brasil hoje. Não tem nenhuma chancelaria na América do Sul hoje preocupada de manhã com o que Brasília pensa a respeito disso, a respeito daquilo. Me parece que nós perdemos completamente a nossa capacidade sequer de projetar qualquer tipo de forte influência no nosso entorno imediato. Começa pelo Mercosul, vai para a Venezuela, estabelece para os países andinos que há muito tempo estão olhando para lá, para o Pacífico. Nós não conseguimos dar nenhum passo relevante até aqui de integração física daquilo que seria transoceânico. E olha que nos interessa muitíssimo isso, pelo fato da gente depender tão fortemente de mercados asiáticos quando se considera a força da nossa agroindústria. E a gente quer falar o quê? Bom, não há dúvida de que a gente precisa de um projeto estratégico novo para a política externa. É um projeto estratégico para o longo prazo. América do Sul, fato que o Brasil tem encontrado imensas dificuldades de se fazer presente, se fazer presente de forma contundente. A questão toda é que temos, talvez, abordado a nossa estratégia de forma equivocada. O tema da Venezuela é um tema que tem sido endereçado de forma não apropriada. Está sendo diplomático, não? Estou sendo diplomático, né? De forma não apropriada. O Brasil fez uma aposta na Argentina. É o fim, Hussein. Fez uma aposta equivocada. O presidente da República do Brasil, que é um país democrático, passa pano para um roubo eleitoral, como um ditador de quinta, como é o Maduro fez. Desculpe o uso da linguagem, porque boa parte das pessoas que nos acompanham, elas falam assim, peraí, não apropriado não, assim, nós somos amigos há muito tempo. Isso é o fim da picada. Bom, deixa comigo o fim da picada, prossiga na sua diplomacia. Então, eu acho que a gente precisa pensar a política externa sob um prisma daquilo em que a gente tem escala e força nas relações internacionais. Okay. Somos uma superpotência produtora de alimentos, energia. Energia depende. Okay. Somos uma potência energética, somos uma potência de segurança alimentar, somos uma potência climática, né? Ambiental e climática. Nós não podemos negar isso. E são 3 vetores fundamentais. Se a gente souber coordená-los e trabalhá-los, a gente tem como avançar. Então, a gente talvez tenha escolhido os vetores equivocados para projetar os nossos interesses no mundo. Adicionalmente a isso, nós temos uma posição, digamos, de uma pauta exportadora diversificada. Nós temos como ampliar essa pauta exportadora no mundo. O problema é que nós não temos uma inteligência comercial que opera a partir do coração do Estado, senão só as próprias empresas que fazem isso. Tu vai, por exemplo, para os Estados Unidos, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, ele que modula e talha as estratégias do comércio exterior. Antes, né? Antes. Agora não, mas estou falando historicamente. E agora eles metem uma tarifa lá, é 200%. Que se torna um grande facilitador para as empresas americanas, né? Então se tornam complementares, a gente não tem uma inteligência comercial, tá? Que o Brasil é um país exportador, quer queira, quer não. Então, eu acho que nós precisamos melhorar em diversos segmentos. E precisamos, sobretudo, definir e ranquear melhor as prioridades. O que o Brasil quer? Quer dizer, eu acho que a pergunta-chave ranquear as prioridades. Quando a gente quer arbitrar conflitos internacionais, e a gente criou vícios. Nosso principal vício é o Brasil
precisa reformar o sistema das Nações Unidas, torná-lo mais democrático e precisa estar como membro permanente do Conselho de Segurança. Bom, isso seria o ideal, só que isso é uma meta inatingível dadas as circunstâncias internacionais. E a gente perde tempo, eu acho que o que ele quer é supérfluo. Eu estou indo para o final, eu queria deixar ainda você, Felipe, você me pediu a palavra. Queria só comentar com relação ao que é a política externa. No fundo, a política externa ela sempre precisa ser uma expressão da política interna, do que nós somos, né? Não adianta você inventar uma política externa que não reflita a realidade do país. Aí eu volto a pensar um pouco na China. A China fez uma reforma de Estado a partir de 1978, né? É quando começa a abertura. Nós fizemos a nossa reforma 10 anos depois, a Constituição de 1988. O que nós dois países, nossos dois países, né, China e Brasil, fizeram ao longo desses 37, 47 anos? Fizeram coisas muito diferentes, né? A China se transformou enormemente do ponto de vista interno e construiu uma política externa a partir da realidade interna que é extraordinária, né? É um poder formidável doméstico. Nós não temos. Não é? Então, não adianta a gente pensar uma política externa se não tivermos uma governança interna e, de fato, não temos. Então, eu deixo essa última questão para você, mas eu sou obrigado a pedir que você seja muito breve na resposta, Feliciano. A nossa política externa reflete o quê do ponto de vista da nossa política doméstica? É muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que a política externa brasileira ela padece sistematicamente de uma dificuldade de compatibilizar os anseios da população às oportunidades internacionais, né? Eu acho que um pouco do que o Hussein falou, assim, existem algumas necessidades básicas do Brasil que a política externa pode trabalhar e deve trabalhar para com mais frequência, como segurança, no sentido da segurança doméstica, como a área ambiental, como a área energética. Então, precisa se fazer essa reorganização das prioridades de política externa, né? Eu acho que, nesse ponto, eu acho que vários governos brasileiros têm pecado. Eu acho que há muita gente boa dentro do Itamaraty que pensa isso, que identifica, às vezes, esses erros de prioridades da política externa. O que a gente nunca pode cair é o problema de sempre dar um passo maior que a perna, de fazer algumas iniciativas que nós ou nos colocamos numa armadilha, como foi o caso da Venezuela, ou que nós não temos meios econômicos, políticos, de sustentar no longo prazo. Nós também não podemos cair naquela ideia do Brasil pequeno, de que nós temos que simplesmente fazer uma política externa do cotidiano, das pequenas coisas. A gente faz mais ativismo diplomático do que política externa. Esse equilíbrio que é difícil. Esse equilíbrio é muito difícil. Felipe, breve. Eu não queria deixar em branco o teu comentário sobre Venezuela, porque às vezes a política externa ela tem que expressar, claro, valores de uma sociedade, mas ao mesmo tempo ela tem que expressar interesses duros, né? E aí, se a gente pensa no seguinte, você questionou, né? O Brasil é uma potência energética? Não sabemos, né? Porque, no fundo, se você olhar para a taxa de reposição das reservas da Petrobras, a gente é uma potência energética só daqui a 10, 12, 15 anos no máximo. Ou seja, a gente está num risco... Margem equatorial, ok. Depende da margem equatorial. E a relação com a Venezuela é um negócio fundamental, né? Se você pensar que a Venezuela, que está do lado da gente, possui reservas petrolíferas maiores do que a Arábia Saudita. Gente, eu sou obrigado a encerrar, o assunto me fascina, mas mesmo no streaming há uma limitação de tempo para nós aqui. Queria agradecer muito a você, Hussein Kalut, pela participação aqui no programa. Igualmente, Felipe Yang, obrigado por ter estado conosco. E ao Feliciano de Sá Guimarães. Feliciano, muito obrigado também obrigado pela participação. Pessoal, meu agradecimento especial é a você que nos acompanha. Até a próxima.